O Senhor Deus diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Não adianta nada me trazerem ofertas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados. Quer dizer, Deus esclarece que o povo deve ser socorrido e não explorado. Há muitos crentes puros na fé que vêm sendo explorados em nome de Deus com vistas a ganhos de quaisquer ordens, principalmente a financeira correspondente aos lucros provenientes de dízimos, 10% do salário, o que para eles está acima do bem-estar alheio. Preocupam-se, portanto, com benesses monetárias em detrimento da questão salvífica que corresponde à salvação de almas pelo que Jesus ordenou que se pregasse o Evangelho. Na contramão dessa ordem, os mercenários do reino que comercializam a fé cristã só visam os sinônimos do lucro abusivo no seio da igreja, favorecimentos, vantagens, regalias, privilégios, recompensas e demais benefícios afins. Quanto ganha um pastor? O pastor é aquele que prega na sua igreja. Dependendo da religião, pode ganhar diferentes nomes: padre, diácono, ministro, reverendo, bispo, etc. O título de pastor vem desde os tempos bíblicos, o bom pastor, como Jesus Cristo era conhecido. Faz referência à maneira como um homem deve cuidar do seu povo. Veja a seguir quanto ganha um pastor, como está o mercado para este profissional. Piso salarial do pastor. Os pastores não possuem um piso salarial válido em todo o país. A profissão não é regulamentada nem está organizada em sindicatos. Salário médio de um pastor. O salário de um pastor depende de inúmeros fatores, como popularidade, tempo de experiência e a confissão religiosa da igreja para a qual trabalha, se neopentecostal, protestante, católica, etc. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o salário médio de ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais similares é de R$ 2.257. Na pesquisa, a religião aparece como um dos setores que pagam os menores salários aos seus profissionais. Mas há divergências em relação a esses dados. O fundador da Igreja Neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, revelou publicamente que paga salários entre R$ 4.000 e R$ 22.000 aos seus pastores, sem contar benefícios, como escola para os filhos e moradia. O Banco Nacional de Emprego, BNE, apresenta médias salariais de pastores sem distinguir a confissão religiosa, apenas separadas por tempo de experiência do profissional e o porte da igreja para a qual trabalha. Aqui os salários começam em pouco mais de R$ 1.600 e chegam a R$ 6.600. Concursos públicos para pastor. Concursos públicos para pastores são raros. Um dos órgãos que mais contratam é a Marinha do Brasil, que eventualmente abre vagas para que esses profissionais ingressem no quadro de capelães navais por todo o país. Os salários, nesse caso, ficam na faixa de R$ 8.000. Na maioria dos casos, há oportunidades apenas para pastores interessados em atuar no ensino religioso. O candidato precisa ter diploma de curso superior em ciências da religião ou teologia e terá que abordar as religiões de maneira geral. A grande maioria das vagas é para escolas de ensino fundamental das redes municipais e os salários ficam bem abaixo dos praticados pelo mercado de trabalho. Sobre a carreira do pastor. O pastor encontra um amplo mercado no Brasil, especialmente nas grandes igrejas evangélicas neopentecostais distribuídas em todas as regiões e cidades do país. Pastor. Logo, a fé que se recebe de Deus é a única coisa que alguém possui para dar de volta a Deus em agradecimento pelo bem que Ele lhe tem feito, e não dinheiro. Mesmo no Antigo Testamento, dar o dízimo,
cujo teor era alimentos e assistência aos levitas, correspondia à lei, uma obrigação, uma responsabilidade diante de Deus, por mais que evidenciasse gratidão, e que, no sentido de obrigação, deixou de existir com a chegada da graça no Novo Testamento. Contudo, muitos líderes religiosos referente ao dia de hoje abusam de dízimos. Congregação Cristã no Brasil. Cooperador, ancião, diácono, porteiro, músico, irmão do som, limpeza, manutenção, construção, sem nenhum centavo, tão claro que pagam fortuna para a igreja para pagar uns 20 mil pro pastor e aí sobra muito para quem é o dono da igreja. Uma opinião que possa te ajudar. Peça contribuição voluntária e esquece o dízimo. Deus honrará o seu ministério. Um forte abraço. Deus te abençoe.